Olá, turma do oitavo ano. Vamos lá começar mais uma aula de geografia, né? Hoje o tema é unidades do relevo americano. Vou estar trabalhando com esse mapa aqui do nosso LDI. Então, quem quiser acompanhar a aula pelo LDI, fica à vontade, porque, né, é um tema que precisa de bastante cuidado. Vou ter que relembrar vocês um pouquinho sobre cartografia, principalmente cartografia da geografia física, olhando esse mapa, as diferenciações de cores, tá? Indo do verde até o marrom, a gente tá falando de um mapa de altimetria, ou seja, de altura e de relevo, tá? Só para lembrar vocês, então, quanto mais escuro a cor, maior, mais alto é aquele relevo, tá? Então, pra gente só dar essa lembrada aí no refrescar nossa memória, que é assunto lá de sexto ano, isso aí. Tá? Então, como faz tempo que vocês fizeram, né? Então, a gente relembra um pouquinho. Aí, esse mapa, ele trabalha com 3 grandes compartimentos de relevo americano, tá? O lado oeste da América, a parte central da América e o lado leste da América. São 3 grandes formações bem diferentes, tá? A primeira parte ali, a cadeias de montanhas no oeste. Cadeias de montanhas no oeste é aquela parte mais marrom do mapa, como vocês estão podendo ver, tá? Essa parte marrom a gente chama de dobramentos modernos. Olha que nome bonito, né? Dobramentos modernos é porque ele continua se formando a partir do processo que a gente chama de processo de orogênese. O que é orogênese? Movimento da placa tectônica. As placas tectônicas estão se encontrando. Olha aí, aula também de sexto ano, viu como é importante prestar atenção no sexto ano? Tá? Se vocês não lembrarem dessa questão de movimento de placa tectônica, a aula dessa semana do sexto ano é sobre isso. Então dá uma olhadinha lá na aula do sexto ano para relembrar, é isso. Então, tá? Só dá uma olhadinha na aula que está dentro do mesmo tema. Então, as placas tectônicas se encontram e nesse encontro a placa mais leve sobe, a mais pesada desce, tá? E forma as grandes montanhas. Exemplo disso, toda essa parte marrom do mapa é formada a partir desse movimento de placa tectônica. Fechou? Formando aí então a nossa Cordilheira dos Andes, uma das mais famosas na América do Sul, e toda a cadeia de montanhas a oeste dos Estados Unidos, onde tem a famosíssima Falha de San Andreas, tá? Ali que a gente também dentro dessa formação, beleza? A segunda parte, a parte central do continente americano, nós temos as planícies, tá? A porção central e uma parte da porção litorânea também. São áreas de deposição de sedimentos. Então, todas essas montanhas a oeste e a leste também, a gente vai ver, que é outro tipo de formação, todo o sedimento dessas montanhas, elas correm para o centro, correm para o centro da América, formando as nossas planícies. Nós temos a planície amazônica, nós temos, né, a planície central nos Estados Unidos, a planície canadense, então essas planícies bem famosas, tá? Elas são formadas a partir de sedimentos dessas montanhas que ficam nos extremos da América, tanto extremo oeste quanto extremo leste, tá? Bom, a última parte são os planaltos e montanhas antigas a leste. Por que a gente chama antigas? Porque enquanto o oeste está em formação, devido ao encontro de placas tectônicas, as montanhas a leste, no Oceano Atlântico, tá? Elas já se formaram desse processo de orogênese, ou seja, elas já passaram desse processo de formação de cadeia de montanhas, elas não estão mais formando essas cadeias de montanhas. Ali no mapa, como vocês podem ver, tem umas partes ainda marrons, né, que são as partes altas, elas já foram formadas por esse processo de movimento de placa tectônica, mas agora elas estão sofrendo um outro processo, tá? Elas estão sofrendo um processo de erosão, a partir dos agentes externos de relevo, chuva, rio, os oceanos. O grande e o mais famoso desses compartimentos de relevo é o famoso Grand Canyon, nos Estados Unidos da América. E os Apalaches também, como vocês podem ver a imagem, mas eu quero falar um pouquinho do Grand Canyon. O Grand Canyon é o mais famoso, é uma das belezas naturais mais famosas do planeta Terra, tá?
E ele é formado a partir do quê? A partir de um processo erosivo feito por um rio. Olha só que loucura. Então, todo o Grand Canyon, ele foi um grande rio, antigamente. E hoje, eles são uma grande cadeia de montanhas, principalmente de rocha sedimentar. E aí vocês, o que é uma rocha sedimentar? Volta lá para a aula do 6º ano. Então, o Grand Canyon, ele foi formado por um processo erosivo. Então, só recapitulando, parte oeste da América está em processo de formação, então são as grandes cadeias de montanhas, de orogênese, movimento de placa tectônica. Porção central do continente americano, nós temos as grandes planícies, que são depósitos de sedimentos dessas grandes montanhas em formação e também do processo de erosão a leste. E a parte leste, que a gente chama de planaltos e montanhas antigas, porque elas já passaram por esse processo de formação e agora estão em processo de erosão. E esse processo de erosão é a retirada de sedimentos delas, retirada de areia. E essa retirada de sedimentos faz com que, né, essas formações elas começam a ficar de tamanho menor. É claro que é milhões e milhões de anos esse processo. Um grande exemplo, os Apalaches, nos Estados Unidos também, e o Grand Canyon. Fechou? Então é essa a aula de hoje. Eu peço para vocês qualquer dúvida, nos vemos na terça-feira na nossa aula online. Um grande beijo.